Quartel Canvete Produções apresenta Percy Jackson e os Olimpianos, Livro 1, O Ladrão de Raios, de Rick Riordan. Eu me torno um fugitivo conhecido. Eu adoraria contar que tive alguma revelação profunda enquanto caía, que aprendi a aceitar minha própria mortalidade, que ria em face da morte, etc. Na verdade, meu único pensamento foi: "Ah!" O rio vinha em minha direção na velocidade de um caminhão. O vento arrancou o fôlego dos meus pulmões. Torres, arranha-céus e pontes giravam, entrando e saindo do meu campo de visão. E então... um turbilhão de bolhas. Afundei nas trevas, certo de que acabaria engolido por 30 metros de lama e perdido para sempre. Mas meu impacto com a água não doeu. Eu estava agora descendo lentamente, com bolhas passando por entre meus dedos. Fui parar no fundo do rio, em silêncio. Um peixe-gato do tamanho do meu padrasto se afastou, com uma guinada para a escuridão. Nuvens de lodo e lixo nojento, garrafas de cerveja, sapatos velhos, sacos plásticos, giravam ao meu redor. Àquela altura me dei conta de algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido achatado como uma panqueca. Não havia sido assado como um churrasco. Não sentia nem mesmo o veneno da quimera fervendo em minhas veias. Eu estava vivo, o que era bom. Segundo, eu não estava molhado, quer dizer, conseguia sentir a friagem da água. Podia ver onde o fogo em minhas roupas tinha sido apagado. Mas, quando toquei minha camisa, parecia perfeitamente seca. Olhei para o lixo que passava flutuando e agarrei um velho isqueiro. Sem chance, pensei. Risquei o isqueiro. Uma faísca saltou. Uma chama pequenina apareceu, bem ali, no fundo do Mississippi. Agarrei uma embalagem ensopada de hambúrguer na corrente e o papel secou imediatamente. Queimei-o sem problemas. Assim que o soltei, as chamas bruxulearam e se apagaram. A embalagem voltou a se transformar em trapo viscoso. Esquisito. Mas a ideia mais estranha me ocorreu por último. Eu estava respirando. Estava embaixo d'água e respirava normalmente. Fiquei de pé, afundado até as coxas na lama. Senti as pernas trêmulas. As mãos tremiam. Eu devia estar morto. O fato de não estar parecia... bem, um milagre. Imaginei uma voz de mulher. Uma voz que parecia um pouco com a de minha mãe. Percy, como é que se diz? Muito obrigado. Embaixo d'água, minha voz soava como em gravações, idêntica de um garoto muito mais velha. Muito obrigado, pai. Nenhuma resposta. Apenas o fluir escuro do lixo rio abaixo. O enorme peixe-gato que passava deslizando. O brilho do sol poente na superfície da água muito acima, deixando tudo na cor de doce de leite. Por que Poseidon me salvara? Quanto mais eu pensava nisso, mais envergonhado me sentia. Então, eu tivera sorte algumas vezes. Contra algo como a quimera, eu não tinha a menor chance. Aquela pobre gente no arco provavelmente virara torrada. Não consegui protegê-los. Não era nenhum herói. Talvez devessem simplesmente ficar ali embaixo com o peixe-gato, juntar-me aos comensais do fundo do rio. As pás da hélice de um barco agitaram a água sobre mim, revirando o lodo ao redor. Ali, não mais de 5 metros à frente, estava a minha espada, a guarda de bronze brilhando, espetada na lama. Ouvi aquela voz de mulher outra vez. Percy, pegue a espada. Seu pai acredita em você. Dessa vez percebi que a voz não era da minha cabeça. Eu não a estava imaginando. As palavras pareciam vir de toda parte, ondulando pela água como um sonar de um golfinho. Onde está você? Perguntei em voz alta. Então, nas sombras, eu a vi. Uma mulher da cor da água, um fantasma na corrente, flutuando logo acima da espada. Tinha longos cabelos ondulantes e os olhos, pouco visíveis, eram verdes como os meus. Um nó se formou em minha garganta. Mãe? Não, criança. Apenas uma mensageira. Embora o destino de sua mãe não seja tão inevitável como você acredita. Vá para a praia em Santa Mônica. O quê? É a vontade de seu pai. Antes de descer para o mundo inferior, deve ir a Santa Mônica. Por favor, Percy. Eu não posso ficar muito tempo aqui. O rio é sujo demais para minha presença. Mas... Eu não sabia muito bem se a mulher era minha mãe ou, bem, uma visão dela. Quem... como você... Havia muita coisa que eu queria perguntar. As palavras se amontoavam em minha garganta. Não posso ficar, meu valente. Disse a mulher. Ela estendeu a mão e senti a corrente roçar meu rosto como uma carícia. Você precisa ir a Santa Mônica. E Percy,
Cuidado com os presentes. A voz dela sumiu. Presentes? Que presentes? Espera! Ela tentou falar novamente, mas o som se fora. Sua imagem se desfez. Se era minha mãe, eu a tinha perdido de novo. Senti vontade de me afogar. O único problema, eu era imune a isso. Seu pai acredita em você. Ela dissera. Ela também me chamara de valente, a não ser que estivesse falando com o peixe-gato. Fui me arrastando até contra a corrente e agarrei pela guarda. A quimera ainda podia estar lá em cima, com sua mãe gorda e peçonhenta, esperando para acabar comigo. Na melhor das hipóteses, a polícia mortal estaria chegando, tentando descobrir quem havia aberto um buraco no arco. Se me achassem, teriam algumas perguntas a fazer. Pus a tampa na espada e enfiei a esferográfica no bolso. Muito obrigado, pai. Disse de novo para a água escura. Então, dei um impulso para cima, através da sujeira, e nadei até a superfície. Emergi ao lado de um McDonald's flutuante. A um quarteirão de distância, todos os veículos de emergência de St. Louis cercaram o arco. Helicópteros da polícia circulavam no alto. A multidão de curiosos me lembrou Times Square, no dia de Ano Novo. Uma menininha disse: Mãe, aquele menino saiu andando do rio. Queria mandá-la calar a boca. Que bom, filha. Disse a mãe, esticando o pescoço para ver as ambulâncias. Mas ele tá seco. Ah, claro, que bom, filha. Uma repórter estava falando para a câmera. Estamos de volta! Tudo leva a crer, pelo que soubemos, que não se tratam de ataques terroristas, mas as investigações ainda estão muito no começo. Os danos, como podem ver, são muito sérios. Estamos tentando o acesso a alguns sobreviventes para questioná-los a respeito de testemunhos de que alguém teria caído de cima do arco. De volta com o estúdio. Sobreviventes. Senti uma onda de alívio. O guarda e a família tinham escapado ilesos. Eu esperava que Annabeth e Groover estivessem bem. Tentei abrir caminho na multidão para ver o que estava acontecendo depois da barreira policial. Um adolescente. Outro repórter estava dizendo: O Canal 5 soube que as câmeras de vigilância mostram um adolescente enlouquecido na plataforma de observação, detonando de algum modo aquela estranha explosão. É difícil de acreditar, Percival, mas é isso que estamos ouvindo dizer. Mais uma vez, não há nenhuma fatalidade confirmada. Corta pra mim! Aí eu recuei, tentando manter a cabeça baixa. Tinha de dar uma volta enorme para contornar o perímetro policial. Havia polícias e repórteres por toda parte. Estava quase perdendo a esperança de encontrar Annabeth e Groover, quando uma voz familiar baliu. Percy! Virei-me e dei com o abraço de um urso de Groover. Ou abraço de bode. Sei lá. Ele disse: Pensamos que tivesse ido para Hades pelo pior caminho. Annabeth estava atrás dele, tentando fazer cara de zangada, mas até ela parecia aliviada por me ver. Não podemos deixar você 5 minutos sozinho. O que foi que aconteceu? Foi como um tombo. Percy, 192 metros! Atrás de nós, um policial gritou: Abram passagem! A multidão se dividiu e uma dupla de paramédicos avançou empurrando uma mulher numa maca. Eu a reconheci imediatamente como a mãe do menininho que estava na plataforma. Ela dizia: Então aquele cachorro enorme, aquele chihuahua enorme cuspindo fogo. Certo, minha senhora. Disse o paramédico. Acalme-se, por favor. A sua família está bem. O medicamento está começando a fazer efeito. E eu não estou louca. Aquele menino pulou pelo buraco e o monstro apareceu. Então ela me viu. Olha lá o menino, lá está ele. Virei rapidamente e puxei Annabeth e Groover atrás de mim. Desaparecemos na multidão. O que está acontecendo? Perguntou Annabeth. Ela estava falando do chihuahua do elevador? Contei a eles a história inteira da quimera, Equidna, meu show de mergulho e a mensagem da moça embaixo d'água. Uau! Disse Groover. Temos de levá-la a Santa Mônica. Não pode ignorar a ordem do seu pai. Antes que Annabeth pudesse responder, passamos por outro repórter que gravara um boletim informativo. E quase fiquei paralisado quando ele disse: Percy Jackson, é isso mesmo, Dan. O Canal 12 soube que o menino que pode ter causado essa explosão se encaixa na descrição de um menino procurado pelas autoridades por um sério acidente com um ônibus em New Jersey 3 dias atrás. E acredita-se que o menino esteja viajando para o oeste. Para os nossos espectadores de casa, esta é a foto de Percy Jackson. Nós nos abaixamos atrás de um carro de reportagem e nos esgueiramos para um beco. Primeiro, o mais importante, disse a Groover: temos que sair da cidade.
De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para o oeste, enquanto a noite caía, com as luzes da polícia ainda piscando contra a silhueta de St. Louis atrás de nós. Percy Jackson e os Olimpianos. Livro 1, O Ladrão de Raios. Capítulo 14. Eu me torno um fugitivo conhecido. Conta com as vozes de Lucas Saguista como Percy Jackson, Heloise Portugal como Annabeth Chase, Matheus Dias como Groover Underwood, Gabi Lazos como Mensageira, Tuane Blackmoon como Mãe da Menininha, Viviane Rocha como Repórter 1, Márcio Oliveira como Repórter 2, Carlos Neves como Repórter 3, Guilherme Rodarte como Policial, Sininha Portugal como Sobrevivente, Paulo Piazza como Paramédico. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Ricardo Gouveia. Adaptação: Heloise Portugal. Narração: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Heloise Portugal. Revisão técnica: Andy Fonseca e Rafael Hernandes Lorente. Encerramento: Paulo Piazza. Os direitos de vinculação física pertencem à editora Intrínseca. Este audiodrama é uma produção do grupo Quartel Canvete Studios.